Olá! Hoje vamos falar sobre o papel do Estado e das organizações internacionais. Na atualidade, o conceito de nação tornou-se fundamental para as identidades dos povos e um fator essencial para o condicionamento do comportamento dos indivíduos nas sociedades, e destas como agentes políticos e sociais. Por estar essa noção profundamente arraigada ao ser humano moderno, guerras foram travadas, conspirações foram tramadas, governos foram trocados, pessoas foram presas e assassinadas, enquanto outras foram aclamadas como mártires, líderes e governantes. Na atualidade, o termo nação é aplicado a diferentes situações. Para alguns, o termo nação é utilizado para referir-se a um grupo de pessoas ou habitantes que compartilha de uma mesma origem étnica, de um mesmo idioma e de costumes relativamente homogêneos, ou seja, semelhante entre seus pares. Além de apresentar todos esses aspectos, uma nação, para ser considerada como tal, precisa agregar um sentimento que pertença ao todo deste grupo, ou seja, é preciso haver uma vontade por parte dos indivíduos em formarem uma nação. Mas podemos ter uma nação que tenha mais de uma língua, como é o caso da Suíça, além de outros comportamentos culturais que a identifiquem separadamente, sem deixar de formar uma unidade nacional. Os curdos, com a condição cultural e ancestral comum, vivem hoje em diferentes países do Oriente Médio e almejam se sentir pertencentes à nação curda e formar seu próprio Estado politicamente independente. Nesse sentido, a noção de Estado corresponde a uma forma de organização das sociedades, para cuja existência concorrem três fatores, como território, população e um poder político organizado. A limitação das funções do Estado se dá com a separação dos poderes, os quais podem ser mutuamente fiscalizados, balanceando assim a estrutura social dos poderes. Não há supremacia de nenhum deles sobre qualquer outro. Todos os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, têm a mesma importância na dinâmica do poder público. O Estado é o real detentor do poder de uma sociedade. Vem para proteger os interesses sociais e evitar atitudes descabidas por parte dos indivíduos na disputa pelo poder, ou então na aplicação da força física. O Estado tem a autonomia de aplicar atividades que promovam os interesses coletivos. Em outras palavras, poderíamos dizer que este evita atos de selvageria por ser superior e fornecer a base para que a vida em sociedade aconteça de modo seguro. No campo político, o nascimento do Estado moderno definiu o marco da centralidade territorial e institucional do poder político. Esta é certamente a instituição política mais importante da modernidade. Já os organismos ou organização internacional, também chamado de instituição multilateral, é uma entidade criada por nações para atingir objetivos comuns. Mas os mecanismos internacionais não detêm poder soberano. Este poder continua nas mãos do Estado, que continua sendo a instituição que detém soberania exclusiva sobre o seu território. Após as guerras mundiais do século XX, necessidades de financiamento e reconstrução dos países devastados pelas guerras, foram criadas instituições financeiras internacionais. Junto com o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial nasce no período pós-Segunda Guerra Mundial, no Acordo Bretton Woods, assinado em julho de 1944 por 45 países que desejavam reorganizar a economia mundial após a guerra. O Banco Mundial é composto por duas instituições, o BIRD, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, e ADI,
Associação Internacional para o Desenvolvimento. Já a ONU, Organização das Nações Unidas, ou simplesmente Nações Unidas, é uma organização intergovernamental criada para promover a cooperação internacional. Em uma substituição à Liga das Nações, a organização foi estabelecida em 24 de outubro de 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, com a intenção de impedir outro conflito como aquele. A ONU é considerada por muitos como o principal organismo internacional da atualidade. A ONU é composta por 6 órgãos principais: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. Há ainda programas, fundos e agências especializadas que visam atender necessidades essenciais e específicas de interesse global, como a Unicef, a Unesco, a OMS, a OMC e diversos outros. O fato é que as primeiras organizações internacionais tiveram suas origens através das necessidades que o mundo passava a vivenciar diante ao crescimento populacional global. Assim, esses organismos atuam em conjunto de forma cooperativa para buscar avanços econômicos, sociais e políticos. Buscam também soluções em comum para resolver conflitos de interesses globais. Além de estabelecer políticas de cooperação técnica e científica, traçam estratégias para a resolução de problemas de urgência, como, por exemplo, guerras e outros conflitos militares, fiscalizando através de órgãos específicos o cumprimento das regras estabelecidas pelos acordos. Além disso, organizam reuniões para troca de experiências, definições de novas políticas ou determinação de novos objetivos. Nosso assunto ainda não acabou, mas ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal!